Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. O ar estava pesado com o aroma de folhas de outono enquanto eu caminhava pela nossa tranquila rua suburbana, voltando para casa depois de um turno da noite. O estalar das folhas secas sob meus pés era o único som que acompanhava meus pensamentos. Lembro-me de como as luzes fracas da rua lançavam longas sombras, fazendo o bairro familiar parecer estranho. Ao me aproximar de nossa modesta casa de 2 andares, algo parecia errado. Lá, sob o brilho cintilante do poste de luz, estava um carro que não pertencia. Um sedã preto e elegante, definitivamente não era do nosso bairro. O carro de Eric. Fiquei lá por um momento, meu coração batendo forte no peito. Por que o carro dele estava estacionado fora da minha casa? Eu tinha conhecido Eric, o colega de trabalho da minha esposa Ana, algumas vezes em eventos da empresa. Ele era o tipo de cara que sempre tinha um sorriso encantador e uma piada na ponta da língua. Mas ver o carro dele fora da minha casa àquela hora não tinha graça nenhuma. Eu procurei pelas minhas chaves, minhas mãos tremendo levemente. A casa estava escura, exceto por uma luz fraca vinda da sala de estar. Abri a porta silenciosamente, meio esperando, meio temendo encontrar algo errado. Ana, chamei suavemente ao entrar. Sem resposta. O silêncio pairava no ar como uma névoa densa. Caminhei em direção à sala de estar, o assoalho rangendo sob meu peso. Lá, enrolada no sofá, estava Ana, dormindo profundamente com a TV no mudo. Meu olhar se desviou para a janela, onde eu podia ver o carro de Eric através das cortinas finas. Uma onda de emoções batalhava dentro de mim, confusão, suspeita, raiva. Eu precisava de respostas, mas não conseguia me obrigar a acordá-la. Em vez disso, sentei-me na outra ponta do sofá, minha mente acelerada. Na manhã seguinte, mencionei isso durante o café da manhã. Ana mexia seu café distraidamente quando perguntei por que o carro do Eric estava estacionado fora da nossa casa ontem à noite. Ana olhou para cima, sua expressão ilegível por um momento antes de um olhar de surpresa cruzar seu rosto. O carro do Eric? Como assim? Eu vi o carro dele estacionado fora quando cheguei em casa, disse eu, tentando manter minha voz firme, mas havia uma borda notável nela. Ana soltou uma pequena risada. Ah, isso. Ele teve um problema com o carro ontem e perguntou se poderia deixá-lo aqui por uma noite. Eu pretendia te contar, mas esqueci. Assenti, mas a explicação dela não me convencia. Problema com o carro, hein? Ele disse o que estava errado? Ela deu de ombros, algo sobre o motor superaquecendo. Eu não pedi detalhes. Eu queria acreditar nela, mas a dúvida já havia plantado suas raízes em minha mente. E onde ele estava? Por que não esperou por um reboque ou algo assim? Ele pegou carona de volta com outro colega. Honestamente, eu não achava que era um grande problema, Ana respondeu, agora parecendo um pouco na defensiva. Eu olhei para minha torrada pela metade, as dúvidas girando em minha mente. O resto do café da manhã passou em um silêncio desconfortável. Mais tarde naquele dia, não consegui afastar a sensação de que algo estava errado. Por um impulso, decidi ligar para Eric sob o pretexto de perguntar sobre um assunto relacionado ao trabalho. Depois de alguns toques, ele atendeu. Oi, Eric. Sou eu. Só queria verificar sobre o projeto Henderson, comecei, tentando soar casual. Ah, sim, tudo está no caminho certo, Eric respondeu, sua voz alegre como sempre. Hesitei por um momento antes de perguntar, aliás, Ana mencionou que seu carro teve um problema e você o deixou na nossa casa. Algo sério? Houve uma breve pausa, e então Eric respondeu, meu carro? Não, está ótimo. Por que você pergunta? Senti um calafrio percorrer minha espinha. A resposta dele foi como um soco no estômago, confirmando meus piores medos. Ah, só uma confusão, eu acho. Obrigado, Eric, eu disse rapidamente e desliguei. Ao colocar o telefone no gancho, minha mente correu com possibilidades. A história de Ana não estava batendo, e a resposta de Eric só aprofundou minhas suspeitas. Eu precisava saber a verdade,
Mas confrontá-la sem nenhuma prova sólida levaria apenas a negações e discussões. Naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama ao lado de Ana, fingindo estar dormindo, a decisão foi tomada. Eu contrataria um investigador particular. Eu precisava saber o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse descobrir uma verdade com a qual eu não estava pronto para enfrentar. O pensamento me encheu de uma mistura de medo e determinação. Mas eu tinha que saber. Eu simplesmente tinha que. Lembro-me de encarar o cartão de visita do detetive particular, suas bordas desgastadas pelo torcer nervoso entre meus dedos. A decisão de contratar alguém para espionar minha esposa não foi tomada de ânimo leve. Parecia uma traição, mas a dúvida roedora e a contradição involuntária de Eric não me deixaram escolha. Disquei o número. O P, um homem chamado Jacobs, tinha uma voz áspera, mas profissional. Investigações Jacobs, como posso ajudá-lo? Respirei fundo. Preciso saber se minha esposa está tendo um caso. Houve um breve silêncio. Entendido. Precisaremos discutir os detalhes. Podemos nos encontrar pessoalmente? Concordamos em nos encontrar em um pequeno restaurante fora da rodovia, um terreno neutro. Jacobs era um homem de meia idade, com olhos que tinham visto demais do lado menos agradável do mundo. Durante um café que mais parecia alcatrão, expliquei a situação. Ele ouviu, assentindo ocasionalmente, anotando notas. Vou precisar de uma foto da sua esposa e deste Eric, lugares que eles frequentam, horários, qualquer coisa que você possa fornecer, disse Jacobs, seu tom direto ao ponto. Entreguei-lhe uma foto de Ana e Eric de um boletim da empresa. Não sei muito sobre onde eles vão. Estive no escuro sobre tudo isso. Jacobs tocou na foto. Não se preocupe. Começaremos com a vigilância, rastreando os movimentos dela. Você receberá atualizações regulares. Saindo do restaurante, senti uma mistura de alívio e apreensão. Era um ponto sem volta. Os dias seguintes foram um borrão de ansiedade e normalidade fingida. O comportamento de Ana não mudou, seu sorriso ainda tão caloroso quanto antes, me fazendo sentir ainda mais conflituoso. Toda vez que Jacobs ligava com uma atualização, meu coração afundava. Eles estão passando muito tempo juntos. Almoços, encontros noturnos tardios. Ainda estou reunindo provas concretas, relatou Jacobs em uma noite. Desliguei e sentei na sala de estar, o murmúrio da TV um pano de fundo fraco para meus pensamentos acelerados. Ana se juntou a mim, se aconchegando como se sentisse minha inquietação. Está tudo bem. Você parece distraído ultimamente, ela disse, olhando para mim com preocupação em seus olhos. Forcei um sorriso. Apenas coisas do trabalho. Você sabe como é. O olhar dela permaneceu em mim, investigativo, antes de ela assentir e voltar a atenção para a TV. Eu me perguntava se ela via através da minha fachada. Uma semana depois, a ligação de Jacobs foi diferente. Tenho algo que você precisa ver. Podemos nos encontrar? Nos encontramos no mesmo restaurante. Ele deslizou um envelope manila pela mesa. Fotos e um relatório. Eles foram cuidadosos, mas conseguimos o suficiente. Minhas mãos tremiam ao abrir o envelope. As fotos mostravam Ana e Eric juntos, rindo em um café, um jantar íntimo em um restaurante, um abraço que durou muito tempo. Cada imagem era uma punhalada no meu coração. Isso é suficiente para um divórcio? Perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. É substancial. Mas lembre-se, não sou advogado. Dirigindo para casa, o mundo parecia surreal. Eu estava vivendo um pesadelo, mas a parte mais difícil ainda estava por vir, confrontar Ana. Naquela noite, enquanto estávamos na cama, o peso das provas queimava em minha mente. Virei-me para Ana, que já estava dormindo, seu rosto tranquilo. Como ela podia estar tão tranquila no meio desta tempestade? Na manhã seguinte, não consegui mais conter. No café da manhã, deslizei o envelope pela mesa para ela. Eu sei sobre você e Eric, eu disse, minha voz firme apesar da turbulência interior. Os olhos de Ana se arregalaram ao olhar as fotos. Seu rosto perdeu a cor. Eu posso explicar, ela gaguejou. Explicar? Como você explica isso, Ana? A dor na minha voz era palpável. Não é o que parece.
Somos apenas amigos. E complicado. Ela implorou, os olhos cheios de lágrimas. Amigos não fazem isso, Ana. Eu confiei em você. Ela estendeu a mão para mim, mas eu me afastei. Preciso de tempo para pensar. Saí de casa, minha mente um redemoinho de emoções. Traição, raiva, tristeza, era tudo demais. Dirigi sem rumo, tentando dar sentido a tudo. Como nossa vida juntos chegou a isso? Onde erramos? Quando estacionei perto de um lago, observando o sol dançar na superfície da água, a realidade da minha situação afundou. Meu casamento acabou, e o caminho à frente era incerto e assustador. Mas primeiro, eu tinha que lidar com as consequências desta revelação. O confronto com Ana era inevitável, e eu tinha que me preparar para o que estava por vir. Os dias seguintes à revelação do caso de Ana foram um borrão de confusão e raiva. Encontrei-me vagando pela nossa casa, cada cômodo ecoando com memórias de uma vida que eu pensei que tínhamos. As fotos nas paredes, uma vez símbolos do nosso amor, agora pareciam piadas cruéis. Eu não conseguia escapar da sensação de traição, e pior, da impotência que vinha com ela. Foi durante uma dessas noites sem rumo que meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava um número desconhecido. Atendi hesitante. Olá, é o marido da Ana? Perguntou uma voz feminina. Seu tom era cauteloso, mas havia uma borda inconfundível de amargura nele. Sim, falando. Quem é? Sou Beth, a esposa do Eric. Acho que precisamos conversar. Meu coração deu um salto. Beth, como você conseguiu meu número? Consegui com um amigo que trabalha no escritório da sua esposa. Eu sei do caso há um tempo. Estive tentando reunir evidências. Suas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. A ideia de que alguém mais estava passando pelo mesmo calvário era ao mesmo tempo reconfortante e horrível. Podemos nos encontrar? Perguntei. Acho que temos muito a discutir. Concordamos em nos encontrar em uma cafeteria tranquila na periferia da cidade. Beth era uma mulher alta, com um rosto severo que se suavizou quando me viu. Sentamo-nos em uma mesa de canto, longe de olhares curiosos. Estive coletando mensagens de texto e e-mails. Beth começou, deslizando seu telefone pela mesa. Não é muito, mas é algo. Passei pelas mensagens, cada palavra torcendo a faca mais fundo. Eles estavam discutindo seus encontros, fazendo planos, compartilhando piadas. Estava tudo lá, em preto e branco. Levantei os olhos para Beth, seus olhos espelhando minha dor. O que vamos fazer? Beth se recostou, seu olhar firme. Tenho pensado nisso. E se dermos a eles um pouco do próprio veneno? Sua sugestão me pegou de surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer, e se começarmos nosso próprio caso? Deixá-los sentir o que temos sentido. A ideia era ultrajante, mas tinha um certo apelo. Uma maneira de recuperar o controle, de contra-atacar aqueles que nos feriram. Você acha que isso faria eles entenderem? Perguntei, a ideia lentamente se enraizando em minha mente. Não é só sobre fazer eles entenderem. É sobre reivindicar nosso poder nesta situação. Fomos vítimas, mas não precisamos continuar assim. Suas palavras ressoaram comigo. A ideia de ser mais do que apenas um marido traído era fortalecedora. Precisamos ter cuidado, eu disse. Se vamos fazer isso, não pode se voltar contra nós. Concordo, Beth assentiu. Não é sobre descer ao nível deles. É sobre mostrar a eles as consequências de suas ações. Passamos a próxima hora elaborando um plano. Nos encontraríamos publicamente no início, apenas como amigos. Gradualmente, tornaríamos nossos encontros mais frequentes. Seríamos vistos em lugares onde a palavra chegaria a Ana e Eric. Os primeiros encontros foram desajeitados. Éramos duas almas feridas, unidas pela traição daqueles em quem mais confiávamos. Mas conforme compartilhávamos nossas histórias, um estranho vínculo começou a se formar. Entendíamos a dor um do outro, a sensação de perda, a raiva. Uma noite, enquanto estávamos sentados em um restaurante pouco iluminado, Beth estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Como você está se segurando? Ela perguntou, seus olhos cheios de genuína preocupação. É difícil, admiti. Ver Ana todos os dias, sabendo o que ela fez.
É como viver com uma estranha. Sei como é, suspirou Betty. Eric age como se nada tivesse mudado. É enlouquecedor. Conforme conversávamos, notei pessoas olhando para nós, sussurrando. A fábrica de rumores começou a funcionar. Parte de mim se sentia culpado, mas outra parte sentia uma sensação de justificação. Isso era apenas o começo. Nossos encontros se tornaram mais frequentes. Éramos cuidadosos, sempre atentos à imagem que projetávamos. Queríamos que nossos cônjuges notassem, mas ainda não estávamos prontos para o confronto total. Então, numa noite, enquanto Betty e eu caminhávamos por um parque local, encontramos um casal de amigas de Ana. Suas expressões surpresas eram exatamente o que esperávamos. Olá, cumprimentei-as, meu braço casualmente sobre o ombro de Betty. Esta é sua nova namorada? Uma delas perguntou, sua voz tingida de choque e curiosidade. Betty e eu trocamos um olhar, um acordo silencioso passando entre nós. Algo assim, respondi, dando um sorriso não comprometido. As amigas trocaram olhares, sua curiosidade insatisfeita, mas seu interesse claramente despertado. Enquanto se afastavam, eu sabia que a palavra chegaria a Ana. O pensamento me deu um sentimento conflituoso de satisfação e temor. Nos dias seguintes, a atmosfera em casa mudou. Ana se tornou mais reservada, seus olhos frequentemente me seguindo com uma mistura de confusão e suspeita. Eu podia dizer que ela estava ouvindo coisas, mas não tinha certeza do que acreditar. Uma noite, enquanto estávamos sentados em silêncio após o jantar, Ana finalmente falou. Você está vendo alguém? Sua voz era pequena, quase com medo. Pausei, pesando minhas palavras. Por que você pergunta? As pessoas estão falando. Viram você com alguém e com a esposa do Eric. Encontrei o olhar dela, segurando a turbulência interna. Talvez eu esteja. Isso importa para você? O rosto de Ana se desfez, uma mistura de culpa e dor passando por seus olhos. Eu só, e não sei o que pensar. Isso nos faz dois, respondi, levantando-me da mesa. Tenho pensado muito ultimamente. Enquanto me afastava, podia sentir os olhos de Ana em minhas costas, mas não me virei. O jogo havia mudado, e eu não era mais apenas o marido traído. Eu era um jogador neste jogo torcido de vingança e engano. Betty e eu continuamos nossa fachada, cada encontro uma exibição cuidadosamente elaborada para o público que sabíamos que estava assistindo. Mas em meio à pretensão, algo real estava se formando entre nós. A dor compartilhada deu lugar ao entendimento, e o entendimento estava florescendo em algo que perigosamente parecia afeto. No entanto, em meio a essa conexão crescente, o propósito inicial de nossas ações permanecia em segundo plano. Estávamos ligados pelo nosso desejo mútuo de vingança, um vínculo forjado nas chamas da traição. A linha entre nosso ato e a realidade estava se desfocando, e com cada dia que passava, as consequências de nossa charada se tornavam mais imprevisíveis. À medida que o capítulo da vingança se desenrolava, o futuro permanecia incerto, cheio de perguntas e o confronto iminente com nossos cônjuges. Mas uma coisa era clara, o caminho que escolhemos era irreversível, e o fim do jogo estava se aproximando rapidamente. O jogo de vingança no qual Betty e eu embarcamos girava cada vez mais rápido, como um carrossel que havia perdido o controle. Com cada dia que passava, a linha entre nosso ato e a realidade se tornava ainda mais turva. Eu me pegava ansioso por nossos encontros, não apenas pelo plano, mas pelo consolo que encontrávamos na companhia um do outro. Certa noite, enquanto estávamos sentados em um bar pouco iluminado, nossa conversa tomou um rumo. Betty deslizou o celular dela pela mesa até mim. Encontrei isto, ela disse, sua voz uma mistura de raiva e dor. Mensagens entre Eric e Ana. Peguei o telefone hesitante, passando pelas mensagens. Meu coração afundou ao ler as palavras deles, zombando de Betty, fazendo piadas cruéis sobre ela. Havia até provocações sobre mim, tirando sarro dos meus problemas de fertilidade. Era um novo nível de traição, muito mais profundo do que eu havia imaginado. Como eles podem ser tão cruéis? Murmurei, sentindo uma mistura de raiva e incredulidade. Betty estendeu a mão, tocando a minha gentilmente. Eles são egoístas, perdidos em seu próprio mundo. Eles não veem o dano que estão causando. Olhei para ela,
vendo minha própria dor refletida em seus olhos. Eu nunca soube que Ana poderia ser assim. É como se eu não a conhecesse mais. Ficamos em silêncio por um momento, o peso de nossa descoberta pesando entre nós. Finalmente, Beth falou. O que vamos fazer agora? Sacudi a cabeça lentamente. Não sei. Mas não podemos deixar que eles saiam impunes. Os dias seguintes foram uma mistura de planejamento e acerto de contas. Nossa fachada continuou, mas agora era alimentada por um senso de propósito mais profundo. Não éramos mais apenas dois cônjuges desprezados, éramos aliados em uma luta contra a crueldade que nos foi imposta. Não demorou muito para que nossos cônjuges começassem a reagir. Ana me confrontou uma noite, seus olhos vermelhos de chorar. Isso é a sua vingança? É assim que você me pune? Olhei para ela, a mulher que eu amava, agora uma estranha para mim. Não é sobre vingança, Ana. É sobre compreensão. Você me machucou de maneiras que eu nem consigo começar a descrever. Ela estendeu a mão para mim, mas eu recuei. Eu sinto muito, de verdade. Eu nunca quis te machucar. Desculpa não muda o que você fez, respondi, minha voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Enquanto isso, Eric havia confrontado Beth, sua raiva transbordando. Ela me contou no dia seguinte, seu rosto marcado pela frustração. Ele me acusou de ser mesquinha, de tentar arruinar a vida dele. Ele não vê a ironia em suas palavras. A espiral da traição estava puxando todos para mais fundo em seu vórtice. Nossas vidas, outrora entrelaçadas no amor, agora estavam emaranhadas em uma teia de mentiras, engano e dor. Uma noite, Beth e eu nos encontramos em um local isolado, um parque tranquilo longe dos olhos da cidade. Sentamo-nos em um banco, a lua projetando longas sombras ao nosso redor. Nunca pensei que chegaria tão longe, confessei, olhando para a paisagem escurecida. Beth suspirou, nem eu. Mas aqui estamos. Estamos brincando com fogo, eu disse, um sentimento de mau presságio me envolvendo. Beth se virou para me olhar, seus olhos intensos à luz da lua. Talvez estejamos. Mas não é melhor do que ser aqueles que estão queimando? Suas palavras tocaram algo em mim. Tínhamos começado isso como uma maneira de lidar, de enfrentar nossa dor. Mas agora, estava tomando vida própria. No dia seguinte, as coisas tomaram um rumo dramático. Voltei para casa e encontrei Ana me esperando. Ela segurava uma carta de um advogado, detalhando suas intenções de pedir o divórcio. Ela olhou para mim, lágrimas nos olhos. Não posso mais fazer isso. Isso, e seja lá o que for, está nos destruindo. Peguei a carta, um senso de finalidade me envolvendo. Já estava destruído, Ana. Você fez isso quando escolheu ele em vez de nós. Ela balançou a cabeça, pensei que poderia consertar, mas estava errada. Sinto muito. Eu queria me sentir triunfante, sentir-me justificado. Mas tudo o que senti foi um vazio oco. Isso não era uma vitória, era o fim de um capítulo da minha vida que eu prezava. Quando Ana deixou a casa, sentei-me, a carta em minhas mãos. O futuro era incerto, o caminho à frente nebuloso. A vingança que começara como uma chama ardente agora era cinzas fumegantes, deixando para trás os restos carbonizados de relacionamentos que um dia significaram tudo para mim. Beth e eu nos encontramos com menos frequência depois disso. Nossas conversas eram tingidas de tristeza, um reconhecimento do custo de nossas ações. Buscamos corrigir os erros cometidos contra nós, mas ao fazê-lo, nos perdemos em um labirinto de ambiguidades morais. Numa noite, enquanto estávamos sentados juntos, um silêncio confortável entre nós, Beth falou: Para onde vamos daqui? Olhei para ela, seu rosto iluminado pelo sol poente. Não sei, Beth. Mas acho que é hora de descobrirmos quem somos fora deste e caos. Ela assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Acho que você está certo. À medida que o sol se punha abaixo do horizonte, lançando um brilho quente sobre o mundo, percebi que a jornada à frente era minha para fazer. A traição me mudou, moldou-me em alguém novo. Mas era hora de sair das sombras da vingança e entrar na luz da autodescoberta e da cura. Os dias que se seguiram foram como caminhar através de uma névoa, cada passo incerto e pesado. O desenrolar do meu casamento com Ana,
O caso com Betty, e tudo parecia uma teia emaranhada da qual eu estava desesperadamente tentando escapar. Minha casa, outrora cheia de risos e calor, agora ecoava com os fantasmas de uma vida que costumava ser. Certa noite, enquanto eu estava sozinho na sala de estar, o silêncio foi quebrado por uma batida na porta. Era Betty. Ela parecia angustiada, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Sem dizer uma palavra, deixei-a entrar. Eric sabe, ela desabafou assim que nos sentamos. Sobre nós. Ele me confrontou. Estava furioso. Inclinei-me para a frente, minha mente acelerada. O que você disse a ele? Eu não pude mais mentir, disse Betty, a voz embargada. Eu admiti. Mas disse a ele que foi o caso dele que me levou a isso. Passei a mão pelos cabelos, sentindo o peso de nossas ações. Isso está saindo do controle, Betty. Betty assentiu, encontrando meu olhar. Eu sei. Nunca quis que chegasse a esse ponto. Mas eu estava tão zangada, tão magoada. Ficamos em silêncio, o ar pesado com arrependimentos não ditos. Finalmente, falei. O que vamos fazer agora? Betty suspirou, um olhar de resignação em seu rosto. Não sei. Mas não posso continuar fazendo isso. Está me destruindo. No dia seguinte, as coisas tomaram um rumo ainda mais dramático. Recebi uma ligação do advogado de Ana, informando que ela queria se encontrar para discutir os termos do divórcio. A finalidade disso me atingiu como um soco no estômago. Concordei com a reunião, que foi marcada em uma sala de conferências estéril. Ana estava lá, parecendo tão perdida e cansada quanto eu me sentia. Sentamo-nos em extremidades opostas da mesa, com os advogados entre nós. Vamos direto ao ponto, começou o advogado de Ana. Queremos um divórcio amigável. Sem arrastar um ao outro na lama. Lancei um olhar para Ana. Seus olhos estavam baixos, evitando os meus. Concordo, eu disse. Não há motivo para tornar isso mais difícil do que precisa ser. Os advogados discutiram idas e vindas, discutindo sobre ativos, a casa e outras tecnicidades. Senti-me distante, como se estivesse assistindo a cena de longe. Quando a reunião terminou, Ana demorou-se. Podemos conversar? A sós? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Os advogados saíram, e ficamos sozinhos na sala fria. Ana levantou os olhos para mim, cheios de tristeza. Sinto muito por tudo. Nunca quis te machucar. Assenti, a raiva e a dor brotando dentro de mim. Mas você machucou. Transformou nossa vida em uma mentira. Eu sei, Ana sussurrou. E vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Saímos da reunião em silêncio, o capítulo final do nosso casamento escrito nas palavras estéreis de documentos legais. Nos dias que se seguiram, a realidade da minha situação se instalou. Eu estava sozinho, o futuro incerto. O caso com Betty, nascido de um desejo de vingança, terminou tão abruptamente quanto começou. Ambos percebemos a futilidade de nossas ações, a dor que estava causando não apenas aos nossos cônjuges, mas a nós mesmos. Encontrei-me com Betty pela última vez. Sentamo-nos no mesmo parque onde havíamos tramado nossa vingança, as folhas de outono girando ao nosso redor. É isso. Então, disse Betty, sua voz firme. Sim, eu respondi. É hora de seguir em frente. De curar. Dissemos nossos adeus, um sentimento de conclusão pairando no ar. Ao me afastar, senti uma estranha sensação de liberdade. As correntes da traição e da vingança haviam sido quebradas, deixando-me reconstruir minha vida das cinzas. Os dias se transformaram em semanas, e lentamente, a névoa começou a se dissipar. Comecei a juntar os pedaços da minha vida, concentrando-me em mim mesmo, no meu trabalho e redescobrindo quem eu era além da dor e da raiva. A casa, outrora um símbolo de sonhos compartilhados e amor, agora parecia grande demais, vazia demais. Decidi vendê-la, para começar de novo em algum lugar novo. Muitas vezes me peguei dirigindo sem destino, apenas deixando a estrada me levar onde quisesse. Em uma dessas viagens sem rumo, acabei na praia. Caminhei pela orla, o som das ondas batendo na areia acalmando meus pensamentos perturbados. Enquanto estava lá, assistindo ao pôr do sol, pensei em tudo o que havia acontecido. O caso,
A vingança, o divórcio, tudo parecia uma tempestade distante que havia passado, deixando uma paisagem calma, mas mudada, em seu rastro. Percebi então que o desenrolar do meu casamento não era apenas o fim de um capítulo da minha vida, mas também o início de um novo. Uma chance de recomeçar, de aprender com meus erros, de encontrar a felicidade em meus próprios termos. A jornada de volta para mim mesmo não foi fácil. Houve dias em que a solidão era avassaladora, noites em que o silêncio da casa era ensurdecedor. Mas com o tempo, comecei a apreciar o silêncio, a gostar da minha própria companhia. Comecei a me reconectar com velhos amigos, a retomar hobbies que havia negligenciado por muito tempo. Redescobri meu amor pela fotografia, capturando momentos de beleza e tranquilidade que contrastavam fortemente com a turbulência dos últimos meses. Uma noite, enquanto mexia em algumas caixas antigas, encontrei um álbum de fotos dos meus primeiros dias com Ana. Folheando-o, senti uma pontada de nostalgia, mas não a aguda dor que esperava. Eu havia perdoado ela, não por ela, mas por mim. Segurar a raiva e a dor estava apenas me segurando. Conforme as semanas se transformaram em meses, encontrei um novo ritmo para minha vida. Um senso de normalidade retornou, um novo normal que era diferente, mas não indesejado. Eu havia crescido, aprendido e me curado. O último capítulo do meu casamento havia sido sombrio, mas levou a um novo começo, uma chance de escrever uma nova história, onde eu era o autor. O caminho à frente ainda estava incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansioso para ver onde me levaria. No dia em que assinei os papéis finalizando meu divórcio de Ana, o céu era um quadro de nuvens carregadas, refletindo a turbulência que fervilhava em mim há meses. O escritório do advogado era estéril, o ar carregado com a finalidade do que estava acontecendo. Assinei meu nome com a mão firme, mas meu coração estava longe de estar estável. Você está bem? Perguntou o advogado, sua voz tingida de preocupação profissional. Consegui um pequeno sorriso. Tão bem quanto alguém pode estar nesta situação. Ao deixar o escritório, a realidade da minha recém-descoberta liberdade era ao mesmo tempo libertadora e assustadora. O capítulo da minha vida que incluía Ana estava oficialmente fechado, mas as páginas à frente estavam em branco, esperando para serem escritas. Nas semanas que se seguiram, mergulhei no meu trabalho e em hobbies com um fervor que não sentia há anos. A fotografia tornou-se mais do que um passatempo, era um elo de ligação com o mundo de formas que eu havia esquecido serem possíveis. Uma tarde, enquanto fazia uma sessão de fotos na cidade, encontrei um velho amigo, Mark. Ele ficou surpreso ao me ver, seu rosto iluminando-se com um sorriso genuíno. Ei, quanto tempo! Como você está? Perguntou Mark, batendo em minhas costas. Hesitei, inseguro sobre quanto revelar. Tem sido uma jornada. Passei por um divórcio. A expressão de Mark tornou-se simpática. Sinto muito em ouvir isso. Se você precisar conversar, estou aqui. Assenti, grato pela oferta. Obrigado, Mark. Talvez eu te procure. Nosso breve encontro foi um lembrete das conexões que ainda tinha, das amizades que haviam sido ofuscadas pelos meus problemas conjugais. À medida que a primavera se transformava em verão, o mundo ao meu redor florescia, e eu também. Comecei a sair mais, reconectando-me com amigos e família, e até mesmo indo em alguns encontros casuais. A ideia de começar um novo relacionamento era intimidadora, mas eu estava lentamente me aquecendo para isso. Numa noite, encontrei-me em uma exposição de arte local, uma coleção de fotografias de paisagens que eu estava ansioso para ver. Enquanto vagava pelas deslumbrantes exibições, fui atraído por uma fotografia particular de um prado iluminado pelo sol, a luz e as sombras executando uma dança hipnotizante. Essa é a minha peça favorita na exposição, disse uma voz atrás de mim. Virei-me para encontrar uma mulher, mais ou menos da minha idade, com um sorriso fácil e olhos brilhantes que refletiam o amor pela arte em exibição. A minha também, respondi, retribuindo seu sorriso. Há algo na maneira como a luz é capturada. É de tirar o fôlego. Iniciamos uma conversa, passando sem esforço de discutir fotografia para compartilhar trechos de nossas vidas. Seu nome era Claire, e ela também havia passado recentemente por um período desafiador em sua vida. Conforme a noite avançava, nos encontramos sentados em uma aconchegante cafeteria,
A conexão inicial se aprofundando em um rapport confortável. A risada de Claire era contagiante, sua perspectiva sobre a vida refrescante. Não me sentia tão leve há muito tempo, confessei ao nos despedirmos. Nem eu, admitiu Claire. Gostaria de fazer isso novamente algum dia? Gostaria, disse eu, sentindo um lampejo de empolgação com a perspectiva. Os dias seguintes foram preenchidos com uma nova energia. Claire e eu nos víamos regularmente, explorando a cidade, compartilhando nossas paixões e lentamente desvendando as camadas de nossos passados. Havia uma facilidade entre nós, um entendimento mútuo de que o que tínhamos era novo e frágil, mas cheio de potencial. Durante esse tempo, também finalizei a venda da casa. Foi agridoce, caminhar pelos cômodos vazios, cada canto preenchido com ecos de uma vida que já foi. Mas também foi uma experiência purificadora, deixando ir o passado, abrindo espaço para novos começos. Mudei-me para um apartamento menor e mais aconchegante em uma parte vibrante da cidade. A mudança de ambiente foi como um sopro de ar fresco, insuflando nova vida na minha rotina diária. As paredes do apartamento lentamente se preencheram com minhas fotografias, cada uma delas um testemunho da beleza que eu estava redescobrindo no mundo ao meu redor. Numa noite, Claire veio jantar. Enquanto olhava ao redor do apartamento, seus olhos demoraram-se nas fotografias. Você tem um talento real, disse ela, admirando uma foto de um pôr do sol sobre a cidade. Obrigado, respondi, sentindo um orgulho genuíno. A fotografia tem sido minha maneira de me reconectar com o mundo. Sentamo-nos para comer, a conversa fluindo facilmente entre nós. Era confortável e real, um contraste gritante com as interações forçadas da minha vida anterior. À medida que a noite chegava ao fim, Claire estendeu a mão sobre a mesa, segurando a minha. Estou muito feliz por ter te conhecido, disse ela, seus olhos sinceros. Eu também, respondi, sentindo um calor se espalhar por mim. Você trouxe muita alegria para minha vida. Após Claire partir, sentei-me na varanda, olhando para as luzes da cidade. A jornada do abandono e desgosto até este momento de paz e contentamento havia sido longa e árdua, mas levou-me a um lugar de cura e crescimento. Percebi que seguir em frente não era apenas deixar o passado para trás, era abraçar o futuro, seja lá o que ele reservasse. Eu havia encontrado um novo amor, não apenas no sentido romântico, mas amor pela vida e todas as suas possibilidades. O caminho à frente ainda era incerto, e eu sabia que haveria desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, senti-me pronto para enfrentá-los. Com cada dia que passava, eu estava escrevendo um novo capítulo na minha vida, um preenchido com esperança, resiliência e a promessa de novos começos. Ao me recolher para a noite, senti uma sensação de paz se instalar sobre mim. A dor do passado estava lentamente desaparecendo, substituída pela empolgação do futuro. Eu estava seguindo em frente, não apenas sobrevivendo, mas prosperando. A história da minha vida ainda estava sendo escrita, e eu estava ansioso para ver onde o próximo capítulo me levaria.